tarde, pessoal. Eu sou a Luciana Teixeira, eu sou líder de inovação da Conexão F. A Conexão F é uma nova unidade de negócios da Fundepag, que tem como propósito conectar diferentes atores para favorecer a inovação. Vou falar um pouquinho de como surgiu, né, a ideia desse webinar. Então, a ideia desse webinar surgiu quando nós tivemos acesso a 2 documentos publicados, aprovados, aliás, muito recentemente, na Procuradoria-Geral do Estado. O primeiro deles é a nota técnica da PGE, que consolida entendimentos sobre os instrumentos negociais que estão previstos na Lei de Inovação. E o segundo deles é uma portaria da PGE que institui um projeto para assessoramento direto da PGE aos núcleos de inovação tecnológica das instituições de pesquisa do Estado de São Paulo, né? Então, quando a gente teve acesso a esses documentos, a gente, né, nós da Conexão, nós julgamos que seria extremamente importante disseminar essas informações, tanto para os representantes dos NITs, quanto para a comunidade científica, pois a gente acredita que essas informações vão favorecer muito as atividades, tanto de pesquisa e de inovação. Então, por isso que a gente estruturou, organizou esse webinar. E como que vai ser a dinâmica, então, desse webinar, né? O Dr. Rafael Fácio fará uma breve apresentação sobre a nota técnica e nós vamos deixar a maior parte do tempo para tirar as dúvidas de vocês, para ser, de fato, uma discussão. Então, por isso, aqui na plataforma, vocês vão ver aqui o ícone de bate-papo, que vocês já estão escrevendo, né, se apresentando. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão escrevendo e ao final, a gente vai tentar responder todas as dúvidas, tá bom? Então, eu tenho o prazer de chamar o Dr. Rafael e aproveito para agradecer imensamente a presença dele ter aceitado esse convite de conversar com a gente. Obrigada, e agora é a sua palavra, Dr. Rafael. Bem, Luciana, muito obrigado, sobretudo pelo convite, pela gentil apresentação que você fez. Quando eu mandei, né, a nota técnica para muita gente, né, para colher comentários, e muitos, estou vendo aqui do pessoal dos participantes, muitos dos participantes ajudaram aí em algum momento, então eu já agradeço muito a eles. E quando você falou, pô, doutor, vamos fazer um webinar para a gente poder disseminar isso, eu não entendi como um convite, para mim foi convocação mesmo, porque eu acho que o trabalho que a gente está fazendo na Procuradoria é um trabalho que ele não tem razão de ser se a gente não faz isso em parceria e junto com os NITs. E eu estou vendo que aqui tem gente da área da saúde, tem gente lógico, né, da área da agricultura e abastecimento. Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui, poder dividir então com vocês algumas das ideias que a gente teve quando resolvemos na Procuradoria padronizar alguns entendimentos jurídicos sobre alguns dos instrumentos da Lei de Inovação. Enquanto eu compartilho aqui a minha tela com vocês, vou perguntar aí se vocês conseguem enxergar a minha tela. Sim? Sim. Ótimo. Eu queria, primeiro de tudo, dizer assim, o que está por trás dessa nossa fala de hoje? O que está, basicamente, ou assim, se a gente tiver um apagão e a gente não tiver internet nos próximos 40 minutos no máximo, o que eu gostaria que vocês tivessem ou que saíssem daqui? A gente aplicar a Lei de Inovação é uma tarefa coletiva. Eu acho que em 2015 e 2016, quando teve aquela movimentação ampla, que causou lá a reforma da Constituição, a Emenda 85, que veio alterar vários dispositivos na Lei de Inovação em 2016, ainda ficou um desafio em aberto. E o desafio em aberto é justamente a gente conseguir tirar essa lei do papel. Acho que quando a gente pensa e a gente vê, né, tantas iniciativas isoladas, claro que todas elas têm um valor, mas quando a gente consegue trabalhar junto, a gente chega muito longe. Então, eu acho que o principal aqui que eu gostaria de deixar é que são algumas impressões nossas sobre os instrumentos jurídicos. Muitos deles a gente aprendeu com o pessoal dos NITs. Então, acho que isso tudo está sempre sujeito à discussão, sujeito a debate, sujeito a gente
repensar alguns dos pressupostos. E a ideia aqui hoje é a gente discutir alguns dos instrumentos, algumas das possibilidades que a Lei de Inovação veio trazer. Porque apesar de a gente estar aqui numa audiência muito seleta hoje, pessoal que trabalha justamente com pesquisa, desenvolvimento e inovação. E apesar, muitas vezes, da gente estar mais próximo desse assunto, tem muita coisa na própria lei que ainda é pouco explorado, que é pouco aplicado, que a gente tem pouco exemplo. E quando a gente tem pouco exemplo, é sempre mais difícil a gente conseguir tirar as coisas do papel. Só para poder começar aqui, e podemos começar aqui a nossa... Deixa eu ir para frente aqui. Eu queria explicar para vocês um pouquinho do que a Luciana já falou e mostrar aqui para vocês o que na Procuradoria, como a gente tem tentado trabalhar no que diz respeito à parte de inovação. Como eu falei, há pouco tempo atrás, a gente teve muitas alterações no marco legal de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, né? E essas alterações, elas criaram um cenário normativo, um panorama normativo muito mais favorável à inovação do que a gente tinha até 2016. Mas, quando a gente vai pensar na aplicação efetiva disso, a gente ainda vê que os instrumentos são pouco explorados. Eu tenho pesquisado bastante, estudado bastante esse tema. E aí, tem um pesquisador do IPEA, que é o André Howe, que ele fez uma análise desde 2010 para ver quantas encomendas tecnológicas, que é o instrumento mais famoso da Lei de Inovação, talvez um dos mais potentes, mais poderosos no que diz respeito a desenvolvimento científico e tecnológico, e que, apesar de ser o mais, talvez, potente instrumento para isso, o que o Howe mostrou? Que de 2010 até 2019, esse mapeamento está lá no site do IPEA, para quem quiser ver, a gente teve pouquíssimas encomendas tecnológicas no Brasil. E são praticamente, acho que 80 e poucas. E essas 80 e poucas, salvo algum número aqui que me fale a memória, são muito pouco expressivas no que diz respeito a valores e no que diz respeito também a resultados. Ou seja, mostra que a aplicação da lei, e talvez com o seu instrumento mais poderoso, não tem sido assim o suficiente, não tem atendido as expectativas que se esperava lá em 2016. A gente que tem, da Procuradoria, que tem essa formação jurídica, olhando para isso, a gente consegue perceber alguns fatores. E um grande fator que explica o porquê a Lei de Inovação não tem sido muito aplicada é justamente a insegurança jurídica. Sair, em primeiro lugar, dentro de uma cultura de compras públicas, que a gente sabe, e quem é ordenador de despesa sabe bem como é, que privilegia tanto, por exemplo, o dogma do menor preço, e é tão, às vezes, engessado em relação a alguns procedimentos de gestão pública, como, por exemplo, a licitação, e é um exemplo muito claro para todo mundo, eu acho que é um cenário que desestimula o gestor que quer inovar, ou que quer conseguir aplicar esses instrumentos, essas ferramentas que a Lei de Inovação trouxe. Justamente por conta disso, olhando esse cenário, e nós como Procuradoria, vendo que temos um problema de insegurança jurídica à frente, a gente tem uma missão. E a nossa missão, e aqui nós estamos a trabalho nesse webinar, é justamente de tentar reduzir essa insegurança. Como a gente reduz essa insegurança? Aqui eu coloquei 3 atos, 3 documentos que foram muito importantes para esse processo. No ano passado, nós criamos na Procuradoria um núcleo de estudos sobre inovação e propriedade intelectual. Hoje eu coordeno esse núcleo, a gente tem cerca de 20 procuradores que estão se aventurando justamente em temas novos, temas que a regulação do direito ainda não chegou num consenso muito grande. E esse núcleo, a gente sempre tentou, e eu fico muito feliz aqui de ver, aliás, ver não, né, mas de saber aqui na lista dos participantes que tem muitos aí de vocês que já estiveram presencial ou virtualmente nas nossas reuniões, a gente criou, de certa forma, uma rede bastante interessante de pesquisadores, de pessoas que trabalham nas ICETESP, nos NIT, sobretudo, e também de procuradores, de juristas que estão estudando esse mesmo fenômeno. E eu acho que isso tudo contribuiu para que a gente chegasse no segundo documento. Esse que a Luciana falou, que até que motivou a nossa fala de hoje, que é a nota técnica, que é um documento da Procuradoria, que é como se fosse um parecer, e é um parecer que, na verdade, é um 4 em 1.
que fala aí de 4 dos instrumentos da Lei de Inovação, que para os NITs e para os NITs com que nós tivemos contato, foram identificados como os mais importantes, os prioritários, os que a gente, enquanto a Procuradoria, precisaria, em primeiro lugar, tentar justamente reduzir a insegurança jurídica. E nós vamos falar bastante, então, desses 4 tipos de contrato, 4 tipos de ajuste, na fala de hoje. E, por fim, e esse é um documento bem recente, que tem menos de um mês, que é essa portaria sub G2 de 2020. Essa portaria institui uma forma também diferente de trabalhar. Não adianta muito a gente falar de inovação, e inovação pressupõe mudança, e não só mudança teórica, mudança prática, aplicada, a gente também tem que pensar em mudar a forma de trabalhar. E por conta disso, a gente mudou uma sistemática que a gente tinha na Procuradoria. Em vez do procurador falar lá na frente, quando já tem o processo todo montado, autuado, com todos os documentos, com a minuta pronta e negociável, e aí às vezes o parecer vai eventualmente fazer alguns comentários ou sobre os documentos ou sobre a minuta que fazem com que a gente tenha que voltar alguns passos antes de conseguir avançar, a gente resolveu mudar essa chave, mudar a forma de trabalhar. E para isso a gente criou um projeto que é um assessoramento jurídico direto. As consultorias continuam existindo na saúde e na agricultura onde elas estão. Mas em vez da Procuradoria falar lá na frente, a gente quer ajudar desde o começo a montar o processo. A gente até vai trazer alguns exemplos no final dessa nossa fala de casos bem recentes, porque essa portaria já é bem recente, como falava, em que a gente conseguiu, num tempo acho que bastante reduzido, tirar algumas experiências positivas do papel. Então, esses 3 documentos, eles vêm reforçar uma premissa que é muito importante, muito cara para quem trabalha com inovação. Inovação aberta. Inovação aberta significa que, para a gente ter um desenvolvimento institucional, um desenvolvimento enquanto organização, a gente tem que deixar as nossas fronteiras completamente permeáveis ao que vem de fora e também permitir que essas trocas, que a gente aprenda com quem vem de fora e possa ajudar a capacitar também quem está do lado de fora da nossa organização. Eu acho que quando a gente pensa em inovação aberta, a gente pensa em parceria. E eu acho que essas falas como de hoje, em que a gente pode tentar se reunir para discutir as possibilidades que a nossa lei trouxe, eu acho que elas são muito positivas. Eu acho que são oportunidades muito caras para a gente conseguir pensar como a gente melhora a PGE, sobretudo, a gente melhora a nossa área de inovação da PGE e, ao mesmo tempo, essa nossa transformação ajuda a melhorar a realidade dos NITs e das nossas CETESPs. Então, a ideia aqui, e como que a gente quer pautar essa forma nova de atuação? Primeiro, nesse projeto de assessoramento, a gente está tentando, de fato, demolir as barreiras. Aproveitar que a pandemia nos trouxe aí o dia a dia do novo normal, ser um dia a dia virtual, da gente se aproximar, mesmo que virtualmente, das CETESPs e conseguir identificar quais são os projetos, quais são as dificuldades, quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma. E tentar, a partir disso, entender quais que são os projetos e as ideias mais valiosas de cada CETESP. Nisso, e nesse tempo curto que a gente tem aplicado isso, a gente já percebeu que tem muitas ICTs, às vezes de áreas distintas, que têm projetos e iniciativas muito semelhantes. E o esforço de um e o trabalho que a gente faz para uma certamente ajuda a beneficiar as outras. Na sequência, a gente pretende fazer algo que já fizemos aqui com a nota técnica, né? Identificamos algumas prioridades e tentamos consolidar algumas práticas em cima disso. Seja entendimentos jurídicos nossos da Procuradoria, que estão reunidos aí na nota técnica, que vocês provavelmente, os que não conhecem, vão poder ter acesso a esse material depois, mas também checklists, listas de documento e documentos padrão que podem ajudar a quem não tem ainda noção de como tirar alguma coisa do papel, poder dar o primeiro passo. E por fim, a ideia, e eu acho que uma premissa importante, não só da nossa atuação enquanto Procuradoria, mas da inovação e da pesquisa como um todo, é a gente ter a capacidade de olhar para trás, ver o que funcionou, ver o que não funcionou, o que pode ser diferente, o que pode ser melhor e fazer as mudanças que forem necessárias.
A gente tem ainda muitos projetos bacanas relacionados à lei de inovação e a aplicação disso na nossa área de inovação na Procuradoria, mas eu acho que o principal é a gente conseguir ter esse olhar crítico da nossa própria atividade e entender quando a gente chega, por exemplo, numa reunião com alguma ICT ou com algum NIT e tentar entender com empatia qual que é a necessidade ou qual que é o problema que está afligindo quem está do lado de lá da câmera, quem está do lado de lá do computador. Então, nessa nossa nova forma de trabalhar, como eu identifiquei, a gente, com a ajuda dos NITs, estabelecemos 4 tipos de instrumento da lei de inovação. 4 que a gente considerou prioritário. Notem que não tem encomenda tecnológica aqui. Hoje a gente só tem uma encomenda tecnológica no Estado. E a União, todo mundo sabe, tem acompanhado, está fazendo uma encomenda tecnológica, acho que é a maior encomenda tecnológica do Brasil, certamente, que envolve a vacina lá da Universidade de Oxford com o Ministério da Saúde. Mas a encomenda tecnológica, eu acho que é, de fato, para situações mais excepcionais. Algo que tem feito mais parte do dia a dia dos NITs são 4 instrumentos. E hoje eu vou pretender falar bem rapidinho, bem brevemente, só de algumas linhas gerais desses instrumentos, porque eu quero deixar a possibilidade da gente debater, da gente ter perguntas, da gente tirar dúvidas sobre eles e também da gente discutir alguns casos concretos, um da área da saúde e outro da área da agricultura, que já envolveram alguns desses instrumentos, tá bom? Eu vou começar, então, a falar do instrumento que está previsto no artigo 4º da Lei de Inovação, que é o contrato de compartilhamento dos bens, equipamentos e outras instalações das ICTs. Isso daqui é uma das grandes chaves que eu acho que ajudam a gente a pensar, de fato, em inovação aberta dentro das ICTs. Esse artigo 4º, ele está inserido dentro de um capítulo da lei, de uma seção, que trata dos ambientes promotores de inovação. Os ambientes promotores de inovação, acho que a ideia mais fácil de traduzir esse conceito é uma frase que a secretária Patrícia Ellen usa bastante, que ela fala o seguinte, que inovação tem CEP. Ou seja, quando a gente consegue reunir fisicamente ou aproximar fisicamente os atores da tripla hélice, o Estado, as nossas instituições públicas, a academia e a empresa, acho que a gente consegue facilitar e dinamizar muitos desses projetos. E esse tipo de instrumento é um instrumento muito útil, muito poderoso, mas que ainda é muito pouco usado no Brasil e que é base até para algumas experiências internacionais bem interessantes que eu vou trazer aqui para vocês. Tá? Basicamente, o artigo 4º, eu prometo que eu vou tentar falar o mínimo de juridiquês possível, ele diz que a ICT pública, e ele autoriza a ICT pública a fazer o compartilhamento ou a permissão, a gente vai ver isso aqui mais para frente, mediante uma contrapartida que pode ser financeira, ou seja, mediante o pagamento de dinheiro ou não. O que é esse não financeiro? Às vezes os ganhos, os benefícios que um determinado projeto de pesquisa vai ter pela presença de um parceiro privado ali naquele mesmo espaço, mas sempre por um prazo determinado, a possibilidade de compartilhar os laboratórios, aí tem aqui uma lista, laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações, com outras ICTs ou com empresas. E aí a gente tem aqui 2 incisos, na verdade, que mostram 2 finalidades. A grande sacada desse contrato de compartilhamento e a grande armadilha, talvez, dele, é a gente não confundir ou não deixar com que isso se torne uma grande locação do Instituto de Pesquisa. O que a gente não quer, e a lei de inovação ela é bem clara nesse ponto, vocês vão ver, é que a gente desnature um instrumento para promoção de ambiente promotor de inovação, justamente, ou seja, criar uma cultura e efetivar essa máxima que eu falei para vocês, da inovação com CEP, de algo que é somente um compartilhamento ou, às vezes, a cessão de um espaço público. Olha só o inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1, ele fala da possibilidade da ICT pública compartilhar as suas instalações, mas para atividades de incubação de empresas, sem prejuízo da atividade finalística.
Sem prejuízo da atividade finalística, a gente pode entender que a gente não pode pegar os espaços, a gente tem que pensar aqui nos espaços ociosos ou nos espaços que podem ser utilizados. Muitos países têm infraestruturas de pesquisa e laboratórios multiusuário, né, que ajudam muito a dinamizar vários setores, né? A ideia aqui é mais ou menos próxima. Mas nota que no inciso primeiro, ele fala de atividades de incubação. Quando a gente pensa em incubação, e a lei de inovação ela trata desse conceito, a gente pensa muito na figura de uma startup, de um spin-off, que ou quer se associar à ECT pública, ou que nasce da própria ECT pública, e a partir disso, naquele ambiente, a gente tem que pensar na ideia de ter um programa, com começo, meio e fim. A incubação, ela não é algo que assim a gente possa pensar em algo assim de fundo perdido. A ideia da atividade de incubação é que a gente tenha um programa que você consiga ter começo, meio e fim para a permanência daquela empresa. E aqui o artigo 4º vem permitir que você tenha a ICT pública como justamente uma incubadora, permitindo aí com que você tenha startups, empresas de bases tecnológicas dentro das suas próprias estruturas. Eu vou trazer aqui alguns exemplos concretos disso mais para frente. O segundo inciso, ele vai falar também aqui no artigo 4º, sempre também mediante uma contrapartida financeira ou não financeira e sempre com prazo determinado, da possibilidade de você ter a permissão, o compartilhamento e a permissão aqui são muito parecidos na prática, tá? Mas com atividades de PDI, atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Logicamente, aqui no final ele fala, né? Desde que tal permissão não interfira em sua atividade fim, nem com ela conflite. A gente não pode aí ter um prejuízo para as atividades de pesquisa ou para as atividades empenhadas pela própria ICT. A ideia aqui desse artigo 4º é justamente, então, permitir que a ICT pública seja ou uma incubadora de empresas de base tecnológica, no inciso primeiro, ou ela venha a ter outras empresas, e aí não precisa ser para atividade de incubação, ou a gente pode ter, portanto, grandes empresas, que venham a desenvolver, junto com a ICT pública, atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso é muito importante justamente para a gente não cair naquela armadilha que eu falei, da gente acabar contratando ou desnaturando esse artigo 4º da Lei de Inovação em algo que não seja voltado principalmente para a inovação. O parágrafo único, ele vai revelar para a gente como nós vamos fazer isso. Ou seja, tanto para o inciso 1º, para incubar, tanto no inciso 2º, para selecionar projetos de pesquisa que tenham a ver com as atividades da ICT, você tem que ter basicamente um edital de chamamento, em que você, com um prazo que pode ser bastante alargado, você tenha a divulgação de quais são os critérios, quais são os requisitos que a ICT pública vai divulgar, dando igualdade de oportunidades a todos que estiverem interessados. E aí você pode ter a contrapartida financeira sendo paga com base aí, por exemplo, nos critérios de ocupação do espaço, de ocupação de outros equipamentos, de laboratórios ou coisas do gênero. Tá bom? Mais da frente vai ter um exemplo concreto em que isso vai aparecer de forma incidental dentro de um acordo de PDI. Então, eu vou avançar aqui para a gente poder seguir. O contrato de compartilhamento, ele é objeto de uma dispensa de licitação. Ele tem aí a previsão expressa, né, que remete ao artigo 4º dentro da Lei 8666, no inciso 31, que é o mesmo inciso que dispensa outros tipos de instrumento da Lei de Inovação, como, por exemplo, a encomenda tecnológica, que está aqui no artigo 20, tá? E a mesma dispensa, ela é repetida na Lei de Responsabilidade das Estatais. No caso do IPT, por exemplo, que é uma empresa pública e que, ao mesmo tempo, tem finalidade estatutária devotada à pesquisa, desenvolvimento e inovação, como todo mundo sabe, tem aí também a possibilidade de fazer essa contratação direta por dispensa de licitação com essa finalidade. Aqui, na Lei de Inovação, tem, não vou dizer que é uma pegadinha, mas tem alguma coisa que às vezes causa um pouco de confusão e eu quero aqui trazer aqui um exemplo concreto aqui depois para tentar ilustrar isso. O artigo 4º era o que a gente estava falando até agora, mas tem também o artigo 3º-B da Lei de Inovação. E esse artigo 3º-B, ele fala aqui no parágrafo 2º, justamente no artigo que fala que a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e também as suas ICTs poderão apoiar a criação, implantação e consolidação de ambientes promotores de inovação.
E aqui no parágrafo 2º, ele menciona que a União, os Estados, Distrito Federal, municípios e as respectivas ICTs podem ceder o uso de imóveis para instalar e consolidar ambientes promotores de inovação. Aqui você nota que tem uma contrapartida obrigatória, muito parecido, né? Financeira ou não financeira, e exige o regulamento. Qual que é a diferença, então, entre você ter no artigo 4º uma hipótese de dispensa de licitação, para o caso do compartilhamento em si, do artigo 4º, e você ter o artigo 3º-B falando aqui da cessão aí de uso de imóveis. Tem uma diferença jurídica que eu não quero explorar muito aqui, mas acho que a diferença prática que vai ficar mais clara para a gente entender é a seguinte. No artigo 3º-B, esse que nós estamos vendo aqui na tela, a ideia é que você tenha, por exemplo, a cessão de um imóvel sem a necessidade de você ter o desenvolvimento conjunto de incubação ou de atividades de PIDI. Você tem aqui, na verdade, a cessão de um imóvel público para permitir que naquele imóvel se instale um ambiente promotor de inovação. E nesse mesmo artigo, não está transcrito aqui, mas ele fala até da possibilidade de você ter um contrato, de você selecionar, na verdade, uma entidade gestora desse espaço. É mais ou menos o que a gente tem em Medellín. Na Colômbia, tem esse espaço que chama Ruta N, é uma iniciativa que, na verdade, envolve um consórcio com empresas do município de Medellín, na Colômbia, e que esse prédio super moderno, ele foi feito para ser a sede da HP, lá na Colômbia. Por motivos que não sei dizer porquê, isso foi parar na mão do Estado, e aí se resolveu instalar um hub um dos mais avançados na América Latina, certamente, de inovação. Isso é um ambiente promotor que não está associado diretamente a uma ICT colombiana, né, nós fazendo aqui os mutatis mutandis paralelos, né, mas que é um grande hub que você concentra incubação, concentra startups e sim, tem a presença de universidades. Eles até se orgulham muito desse Ruta N na Colômbia, que é uma experiência que se tornou aí grande referência para isso. O contrato de compartilhamento, portanto, não serve para isso. Ele serve para a gente pegar a estrutura de uma ICT pública e trazer um pouco disso. Ou seja, permitir que dentro dessa estrutura a gente tenha empresas que ou estejam envolvidas num programa de incubação da ICT pública ou que venham a fazer, juntamente com essa ICT pública, projetos de PDI. Tá? Aqui, então, o contrato celebrado por dispensa, contrapartida financeira ou não financeira, a seleção por chamamento público, porque o artigo menciona que a gente tem que dar igualdade de oportunidades e os critérios têm que ser divulgados pela ICT. Temos aqui a importância, de novo, do NIT, avaliando cada uma das adesões à luz da política de inovação, e falamos aqui da diferença da cessão de uso em relação aí às necessidades de você ter uma vinculação com as atividades finalísticas da ICTESP. Um exemplo que a gente está tentando tirar aqui do papel no Estado é o que está acontecendo no IPT. Aqui tem a área aqui do IPT, nesse projeto que chama IPT Open Experience, e a ideia é aproveitar parte aqui da estrutura ociosa do IPT, ou seja, prédios desocupados ou que estejam pouco ocupados, está tendo um remanejamento de áreas para permitir, dentro da instalação desses espaços ociosos, alguns destinados a escritórios, alguns destinados a laboratórios, que você tenha instalação de empresas para uma dessas duas finalidades. Foi feito um chamamento público, tem já algumas adesões e vamos esperar aí para ver se o projeto consegue, aí, apesar do que a pandemia acabou atrapalhando um pouquinho, mas conseguimos ir adiante, tá bom? Esse, então, foi uma pincelada dentro do contrato de compartilhamento. Mais para frente, a gente vai trazer alguns exemplos lá da área da agricultura que envolvem um pouco disso e envolvem também o nosso próximo instrumento aqui. Lembrando, pessoal, que façam todas as perguntas que vocês quiserem. A nossa fala aqui não vai ser muito demorada, a gente está tentando resumir aqui bastante para privilegiar justamente as perguntas e o debate com vocês, tá? Aqui, vamos passar então para já um segundo instrumento, que aí eu vou chamar aqui, na verdade, de um 2 em 1. Eu vou tratar junto do acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou acordo de PDI, que eu gosto de chamar na versão mais resumida aí do nome, junto
com um contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento de direitos de propriedade intelectual. São contratos diferentes, mas como eles costumam andar juntos, eu resolvi tratá-los juntos aqui também, tá? Aqui, como eu falei, tentando falar o mínimo de juridiquês e mostrar o mínimo possível de legislação para vocês, eu quis trazer qual que é o fundamento. Esse aqui é o artigo 9º da Lei de Inovação. E aqui, eu acho que é relevante mostrar como que a lei ela tentou ser mais ampla no que diz respeito a essas parcerias, no que diz respeito à área de ciência, tecnologia e inovação. Nota aqui que o artigo 9º ele fala, né, facultando a CCT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas, ou seja, de forma super ampla, não condiciona não tem nenhuma condicionante por parte do meu parceiro para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo. Tá? Se o objeto, portanto, e quem vai dizer se o objeto está dentro disso é a manifestação do NIT, e aí, portanto, de novo, a importância que o NIT tem dentro de todos os ajustes e dentro da própria aplicação da lei de inovação, quem que vai dizer se o objeto vai ser um acordo de PIDI vai ser justamente o NIT. E aqui, o acordo de parceria, ele pode ter duas caras. Ele pode ter uma cara em que, na verdade, a gente não transfere recursos públicos estaduais, ou seja, esse acordo ele vem com recursos trazidos de uma empresa ou do nosso parceiro que está colocando recursos próprios dele dentro dessa pesquisa, e essa pesquisa vai ser feita em conjunto com a ICT, ou a gente pode ter a hipótese do artigo 9º-A, que é o mesmo instrumento de parceria para a realização de pesquisa, desenvolvimento e inovação, só que com a diferença, a presença de repasse de recursos estaduais. O regramento de um é diferente do outro, tá? Eu vou falar aqui da situação mais comum, que é justamente quando a gente não envolve recursos públicos na pesquisa. Mas algumas das diferenças que eu vou trazer aqui, vou mostrar um pouco desse diálogo entre o artigo 9º e o artigo 9º-A, ou seja, entre o acordo de parceria e o que na União eles chamam, para essa hipótese que envolve repasse de recursos, de convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação. O instrumento em si é essencialmente o mesmo. O que é legal a gente saber aqui é que quando nós temos um acordo de parceria, desenvolvimento e inovação, a gente está aplicando na prática, aquela premissa que a gente encontra em quase toda a literatura sobre inovação. A possibilidade de sucesso. Quando a gente faz pesquisa, a gente não tem como garantir um resultado. A gente tem como garantir que as obrigações que a gente se comprometeu no plano de trabalho vão ser cumpridas. Mas se a gente efetivamente vai conseguir provar que determinado objeto atendeu aquela nossa hipótese de pesquisa inicial, é algo incerto, é algo não sabido. A gente não tem como se comprometer, portanto, com o resultado. A gente tem como se comprometer com as atividades. Isso no direito chama obrigação de meio e obrigação de resultado. Na prática, o que significa? Que se eu tenho aqui a pesquisa realizada, lá na frente eu presto contas dos recursos que eu recebi, os pesquisadores trabalharam e eu não consegui chegar naquele resultado, não por desídia, não porque ninguém trabalhou, mas porque o estado da técnica ainda não foi suficiente para chegar lá, eu não tenho inadimplemento. Eu faço o repasse dos recursos, presto as minhas contas e eu não tenho aí quebra ou inadimplemento de alguma obrigação que foi assumida. Eu tenho aqui, portanto, um regime que é muito próximo do que a gente tem nos convênios administrativos. E por conta disso, a nossa legislação paulista, ela até quis trazer uma sistemática parecida com o convênio, de ajuste colaborativo, de ajuste de parceria, justamente, e não com contrato. Contrato que traz um pouco mais a ideia de você ter obrigações de resultado, obrigações de conseguir entregar determinado produto, determinado resultado mesmo. Aqui, o acordo de PIDI, ele está regulado de forma bastante diferente na União e aqui no Estado. Aqui no Estado, ele pode assumir
uma característica parecida com um convênio, como eu falei, quando for um órgão público, que é o nosso parceiro. Pensa aqui, por exemplo, num convênio que vai envolver uma pesquisa de uma ICT nossa com uma ICT da União, ou uma ICT municipal, ou mesmo até uma outra ICT do Estado. Então, a gente vai ter isso caminhando como se fosse um convênio, pensando aqui entre dois entes públicos, ou o regime das parcerias, que é o regime da Lei 13.019 de 2014, que é basicamente uma lei que regula as obrigações com o terceiro setor. E aí a ideia de pensar, por exemplo, em entidades sem fins lucrativos, que depois de 2016 se transformaram também em ICTs privadas, tá bom? Então, dentro desse quadro mais amplo aqui, eu trouxe aqui um modelo, que é um modelo que é feito nos Estados Unidos, o CRADA. Isso surgiu no DARPA, que é um departamento de pesquisa avançada que tinha lá nos Estados Unidos, né, de projetos específicos, sobretudo muitos deles ligados ao setor aeroespacial, ao setor de defesa, onde a gente tem muita a interface com pesquisa, desenvolvimento e inovação e a compra pública. E aqui é um modelo CRADA que mostra como a gente pode ter vários desses ajustes conectados. Aqui em vermelhinho, eu não sei se vocês veem meu mouse, mas aqui eu estou passando o mouse em cima do acordo de parceria de PIDI. Eu posso ter dentro desse acordo de parceria alguns planos de trabalho com projetos de pesquisa específicos, e esse acordo vai estar ligado a um acordo de transferência da tecnologia ou de licenciamento ou de cessão do que for efetivamente o resultado dessas minhas pesquisas, e eu posso ter tudo isso amarrado por um acordo de confidencialidade que eu vou ter entre o meu parceiro privado e o meu parceiro público. Isso é para mostrar um pouquinho da complexidade que pode assumir a realização aqui de vários acordos, e por isso também porque eu quis tratar com vocês dos contratos de licenciamento e transferência de tecnologia junto com o acordo de PIDI. Porque, basicamente, a gente está falando aqui de como que a gente vai regular e dividir os resultados deste primeiro ajuste daqui do acordo de PIDI, tá bom? É óbvio que eu posso ter também licenciamento e transferência de tecnologia sem um acordo de PIDI, tá? Isso é evidente. Eu só estou querendo tratá-lo junto aqui porque os temas eles são bastante correlatos, e até porque no acordo de PIDI a gente tem que ter cláusulas discriminando, dispondo, né, sobre como vai ser dividida a propriedade intelectual e como vai ser feita a participação nos resultados. Um é propriedade, outro é a percentual dos lucros. São coisas completamente diferentes. Mas o que é importante, a própria lei de inovação fala, é que a gente tem que regular de forma separada num outro instrumento jurídico. E por que a lei de inovação faz isso? Porque a própria lei aqui mostra mais uma vez aquela nota característica da inovação, a possibilidade de insucesso. Eu não vou perder tempo de negociar aqui qual vai ser a divisão de uma tecnologia que nem sei se vai sair. Então, aqui eu tenho no acordo de PIDI só dispor sobre algumas das ideias, algumas das linhas mestras desse acordo, dessa futura divisão, para lá na frente. Depois que eu sei se funciona ou se não funciona, se tem uma eficácia esperada ou se não tem eficácia esperada. Enfim, depois que eu efetivamente conheça os resultados dessa pesquisa, dessa atividade de desenvolvimento, dessa atividade inovativa, eu consiga pensar na divisão efetiva da propriedade intelectual e na participação dos resultados, tá bom? Vamos seguindo aqui. Aqui algumas características que mencionávamos, né? O ajuste colaborativo e a nota principal dele, e o motivo pelo qual está previsto na Lei de Inovação, temos uma colaboração mútua em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Com essa colaboração, esse regime de cooperação é o que mostra que a gente está falando aqui de um cenário em que a gente não fala em inadimplemento. A gente não fala em quebra contratual se a gente não chegar no resultado esperado, porque o estado da técnica não avançou até lá. Por conta disso, o nosso decreto estadual ele segue uma lógica muito parecida com o convênio, como eu falava, quando a gente está falando de parcerias para pesquisa com outros entes públicos, ou das parcerias da 13.019, quando a gente fala de entidades sem fins lucrativos. Lembra que as fundações de apoio são entidades sem fins lucrativos, se sujeitam aqui também nesse ponto a 13.019, mas
tem aí uma função diferente dentro dos acordos de PIDI. Quando a fundação de apoio, e estamos aqui na Fundepag, né, eu acho que tem mais uma vez enfatizado a importância que as fundações têm para o desenvolvimento da atividade das próprias ICTs. Né? Quando ela é credenciada na Secretaria de Desenvolvimento para ser fundação de apoio de uma ICT, ela tem aí a possibilidade legal de fazer a gestão das receitas próprias da ICTESP e de atuar aí como um interveniente dentro desses acordos para poder auxiliar as ICTs nessas atividades. Quando não temos recursos financeiros, o acordo de PIDI é livre. Eu não preciso fazer um chamamento público para realizar essa parceria. Quando for o oposto, quando eu estiver falando do artigo 9A, que é aquele que eu mencionei no começo aqui da nossa fala, aí eu vou precisar fazer um chamamento público em que eu vou ter que especificar os recursos financeiros a serem repassados dentro de cada plano de trabalho, dentro de cada iniciativa aí de pesquisa. Tem um regramento um pouco distinto, mas o que é importante frisar é que nesse caso do artigo 9A, eu sou obrigado pela lei a fazer um chamamento público. No artigo 9º, quando eu falo do acordo de pesquisa de PIDI, o acordo de parceria, eu não preciso fazer um chamamento público pela própria lei de inovação. Algo que junta o elo entre os dois pontos, entre os dois contratos que falávamos. Quando nós tivermos um acordo de parceria que foi desenvolvido junto com uma empresa, essa tecnologia resultante eu posso fazer diretamente, ou seja, posso celebrar direto com ela, sem a necessidade de oferecer para mais ninguém do mercado, essa tecnologia com exclusividade. Ou seja, posso fazer um licenciamento exclusivo da propriedade intelectual que for desenvolvida nessa pesquisa conjunta, quando o meu parceiro for justamente essa empresa que está pedindo licenciamento agora. Tá? Isso é um ponto importante que acaba tendo bastante importância na prática, porque quando a gente tem uma pesquisa conjunta com a empresa, é natural que quando a gente chegue num resultado bacana que consiga ser explorado, a gente tenha a titularidade conjunta ou com alguma parcela aí entre as duas parceiras e o licenciamento exclusivo ou não, né? Mas o licenciamento exclusivo, muitas vezes, para essa empresa que atua junto com o Estado desde o desenvolvimento daquela tecnologia, quando nós falamos aí de um licenciamento público que vem aqui com recursos vindos de um acordo de PIDI que precedeu, tá? E, novamente, a gente tem sempre a importância, e olha só, todos os acordos que eu falei até agora, a importância da manifestação do NIT, tá? Aqui, vou passar bem rapidinho, fala justamente disso que falávamos agora, quando você tem o desenvolvimento conjunto de um acordo de PIDI com uma empresa. Você tem a possibilidade de fazer a exclusividade dentro dessa cláusula, dispensando aí, por exemplo, a oferta pública para fazer o licenciamento dessa propriedade intelectual desenvolvida em parceria. Tá? E aqui eu trouxe uma figura que mostra como, na verdade, esses acordos de cessão, de licença, eles podem ser variados. Aqui nessa figura, nota que aqui tem o titular do direito, né, que pode fazer o licenciamento, sempre pensando aqui na premissa de licenciamentos não exclusivos, tá, pessoal? Senão a gente teria uma coisa linear aqui, mas você pode ter aqui o licenciamento feito para uma categoria, com a possibilidade, inclusive, de que um membro dessas categorias, um desses licenciados, faça sublicenciamentos. Essa complexidade é o que justifica a gente ter um acordo depois só para regular a propriedade intelectual. Antes de ser procurador de Estado, eu trabalhei com propriedade intelectual. E uma das coisas que assim, é muito importante regular é justamente, por exemplo, um contrato de franquia, o uso da marca que você tem, por exemplo, que é um dos principais ativos do contrato de franquia, né, por toda a cadeia de licenciantes e licenciados. É muito sensível para quem é dono da franquia, né, para a instituição que tenha domínio da marca, ou que vai fazer o licenciamento da marca, ou que poderia ser uma patente ou outra tecnologia, ter aí o controle e o domínio completo do que vai ser feito com aquela tecnologia, com aquela sua marca, dentro de toda a cadeia. Mas o que é uma constante, e mesmo quando a gente pensa na necessidade de que esse acordo de PIDI ele seja acompanhado
de um outro acordo, um contrato específico para regular a propriedade intelectual, é de novo a importância do NIT. O NIT, ele tem, portanto, esse papel, e é justamente aqui, se a gente fosse pensar dentro desse meu exemplo da franquia, o NIT está aqui, ó. O NIT está vendo, tentando olhar para baixo da cadeia, a montante e a jusante, né? O que vai ser feito com a tecnologia desenvolvida no âmbito da ECTESP. Então, por isso que é importante, e é muito importante a gente estar sempre junto com os NITs. Por quê? Porque o NIT que vai avaliar desde o momento da pesquisa, quando nós temos esse começo, se aquela tecnologia está de fato, ou aquele projeto está abrigado dentro das políticas de inovação da própria ECTESP, e o NIT também que vai se posicionar sobre se o percentual de divisão da propriedade intelectual está ok, ou se o percentual que foi pactuado para a divisão dos resultados está de acordo com a sua política ou não. Cada setor é um setor, cada mercado é um mercado. Mas o que é uma constante a gente vê aqui é a importância que a lei atribuiu para o papel dos NITs nesse ponto. E aqui, algo que já falávamos, né, para avançar aqui rapidinho, a lei de inovação estabelece essa diferença, né, entre quando os acordos de licenciamento é exclusivo e o licenciamento não é exclusivo, né? Quando a gente tem o licenciamento exclusivo, aquela exceção que falávamos, né, eu tenho desenvolvimento conjunto com a empresa, eu posso fazer direto o licenciamento exclusivo com ela. Quando eu estou falando de uma tecnologia que não foi desenvolvida em parceria, a lei e o decreto exigem que tenha uma oferta tecnológica prevista no site da ECTESP para que eu veja todos aqueles interessados em explorar a patente, cultivar, enfim, aquilo que foi desenvolvido pela ICT, ou no âmbito da ICT. E quando nós estamos falando de um licenciamento não exclusivo, eu posso ter aí a possibilidade de que várias pessoas simultaneamente explorem aquele direito de propriedade intelectual, e aí, por conta disso, eu posso ter um credenciamento em que todo mundo que estiver interessado, pagando o royalty uniforme e mantendo condições uniformes, possa se interessar ou possa ser licenciado dessa tecnologia, tá bom? Essa é só uma demonstração aqui, portanto, de quando nós temos uma tecnologia não desenvolvida em parceria, a gente tem aqui, se formos atribuir isso com exclusividade, a necessidade de fazer uma oferta tecnológica para saber, quase como em uma licitação, quem oferece melhores condições para a exploração daquela tecnologia, ou quando o licenciamento não for exclusivo, todos aqueles interessados podem num edital ou numa divulgação mais simples feita pela própria ICT no site, se credenciar para poder fazer a exploração. Aqui, eu trouxe essa foto aqui de bombeiro, só para contar uma história rápida para vocês. Quando eu estava na Secretaria da Segurança, eu trabalhei na consultoria jurídica de lá por 3 anos, os bombeiros quiseram fazer o licenciamento da marca deles, permitindo aí que, por exemplo, que empresas de bolsa, bota, coturno, brinquedos e setores variados usassem a marca Corpo de Bombeiros mediante o pagamento aí de um royalty padronizado para eles. E foi um projeto muito bacana, muito legal, e que exemplifica aí, portanto, o licenciamento não exclusivo no caso de marca, quando a gente pensa aqui, portanto, na possibilidade de explorar aí outros direitos de propriedade intelectual. E, por fim, para terminar essa minha fala, que eu espero que não tenha sido cansativa e que não esteja sendo muito longa, eu vou falar aqui do último dos acordos que eu gostaria de tratar com vocês hoje, antes da gente poder abrir para pesquisa, para pesquisas, para perguntas e para ir para alguns exemplos concretos aqui com algumas das nossas parceiras em alguns dos NITs, em algumas das ICTs que a gente já trabalhou, tá? Que é justamente agora o último, o contrato de prestação de serviços técnicos especializados. Aqui a gente está num campo bem diferente. Nós estamos aqui num campo em que a gente é contratado, nós, setor público, somos contratados por um particular. Esse é um campo muito pouco explorado dentro do próprio direito. Tem pouquíssimas coisas escritas sobre isso. E aqui a gente está num campo bem interessante, em que, na verdade, nós somos, como falávamos, contratados de um particular. Quando a gente contrata,
quando nós, Estado, contratamos, todo mundo sabe, a gente é obrigado, e nós somos aí jungidos a fazer licitação pública ou também partir para um processo de dispensa e inexigibilidade, caso a gente não vá aplicar os procedimentos. Quando nós somos contratados por um particular, o que regula isso? Basicamente, dentro do que nós, na Procuradoria, estudando isso no núcleo, e a nota técnica que o núcleo produziu, chegou basicamente ao seguinte entendimento, de que quando nós estamos falando dessa situação, nós temos um regime jurídico bem próprio, bem característico. E o que você vai se aplicar? Vai ser a Lei de Inovação, o artigo 8º da Lei de Inovação, que está aqui, tá? Mas o que vai se aplicar é o artigo 8º da Lei de Inovação, junto, claro, com os seus decretos, o decreto federal e o decreto estadual, e na ausência de regra na própria Lei de Inovação, a gente parte para uma aplicação do próprio direito privado, do próprio Código Civil, por exemplo, que dá uma liberdade contratual muito mais ampla ou muito maior do que a gente tem quando nós estamos, por exemplo, sujeitos à Lei 866 ou à Lei do Pregão, por exemplo. Quando a gente fala nessa situação, que na verdade é o particular que paga pelos serviços do poder público, e aqui no caso, os serviços prestados por uma ICT pública, a gente está num campo em que a ICT tem que observar, de certa forma, uma mesma política do setor privado no que diz respeito à oferta dos seus serviços. Então, aqui eu coloquei, a gente tem que pensar em impessoalidade e publicidade. A ICT, assim, não pode se negar, por exemplo, a ofertar os seus serviços para o A ou para o B, porque não gosta do A ou para o B, e também tem que ter publicidade no sentido de que os preços sejam feitos de forma uniforme. Por exemplo, o pessoal do Instituto Pasteur, eles comercializam alguns reagentes para... A Iana que está aí me corrija, mas acho que é para antirrábico, acho que é isso. Depois a Iana me corrige, tá? Não vale caçoar de mim se eu falar alguma coisa errada. E assim, essa comercialização é a venda desse reagente, desse soro. E basicamente, você tem uma portaria que estabelece a possibilidade de que quem quiser comprar esse soro, compre com preços padronizados. Eu não posso ter um preço diferente do A para o B. Assim como se eu for no mercado aqui na frente da minha casa, eu não posso ter um preço diferente para minha vizinha e para mim. Então, basicamente, o que vai reger a atuação da ICT nesse mercado vai ser algo muito parecido ao que a gente tem dentro do próprio setor privado, quando a gente pensa em uniformidade, em pessoalidade, em publicidade dos preços e das condições que forem feitas. E, por fim, olha o que aparece aqui de novo, a importância, de novo, da manifestação do NIT. Porque quem que vai dizer se a gente está num campo de serviço técnico especializado ou de acordo de P&D, ou vai poder estabelecer a diferença entre o que é algo que o NIT presta, aliás, o que é algo que a ICT vai prestar como serviço, e aí, portanto, algo talvez que já tenha um pouco mais de domínio no campo do estado da técnica, algo que possa ser, por exemplo, equiparado à emissão de um laudo, à realização de um estudo, e o que vai ser mais cara de acordo de PDI, quando a gente pensa, por exemplo, numa pesquisa que vai ser realizada com um resultado ainda incerto e que nós não sabemos qual que vai ser o fruto. Essa distinção, que é a distinção que sempre pega em todos os casos de acordo de PDI e de serviço técnico especializado, é uma distinção que o NIT nos ajuda a enquadrar. E vale lembrar, aqui como estamos no âmbito da Fundepag, podemos ter sim, e a lei e o decreto reconhecem expressamente, a possibilidade de que nós tenhamos, aqui até mencionei aqui na figurinha, a fundação de apoio como um interveniente dessa relação jurídica. Nas ICTESPs que têm fundação de apoio, a contrapartida pode ser recebida diretamente pela fundação, que administra esses recursos, e se permite, inclusive, que os pesquisadores das ICTESP possam receber, a lei até coloca, a possibilidade de pagamento de uma bolsa ou de, enfim, de uma remuneração por parte de alguns dos serviços que vão ser prestados. O grande ponto e a grande questão aqui, como falava, é saber o que separa entre um acordo de PDI em que eu recebo recursos para fazer uma pesquisa e um serviço técnico especializado em que eu recebo recursos para fazer um serviço. Aqui, esse meu objeto é incerto. A minha pesquisa, ela pode resultar em algo certo ou não.
Eu não tenho domínio sobre isso, porque a possibilidade de fracasso é uma premissa. E a gente não pode, portanto, aqui precisar se eu vou chegar ao resultado final. Quando eu tenho, portanto, um projeto de pesquisa que diz que eu quero desenvolver um método novo, ou desenvolver um teste novo que ainda não existe, basicamente, muito provavelmente, pelo que eu aprendi com os NITs até aqui, nós estamos no campo de um acordo de PDI. Quando nós estivermos pensando em o privado pagar para o Estado, para, por exemplo, ter um laudo, um serviço, um tipo de análise, um estudo clínico, algo que vá ser realizado dentro da ECTESP, com profissionais da ECTESP, e que vai ser aí, portanto, equiparado a uma obrigação de resultado, algo que eu recebo, faço o serviço e recebo depois o pagamento, eu tenho aqui vamos dizer, um contexto mais favorável a ser um acordo de um contrato de prestação de serviço técnico especializado. A distinção principal disso não é teórica, a distinção disso é no caso concreto. E com isso, falando em caso concreto, eu quero encerrar essa minha fala longa, pedindo desculpas aí a quem teve paciência de me ouvir até aqui, agradecendo enormemente pela possibilidade de ter estado aqui com vocês e feito essa fala aqui na Fundepag. Acho, espero e quero que a gente consiga ter mais eventos como esse, em que a gente consiga debater, conversar, tirar dúvidas sobre os instrumentos, as possibilidades que a Lei de Inovação trouxe. E só me resta aqui, portanto, agradecer ao convite que foi feito pela Fundepag e a cada um de vocês que estão aí participando dessa nossa conversa. Eu queria, então, passar aqui a palavra de volta para a Luciana, para a gente responder algumas perguntas e, enfim, passarmos aí para alguns exemplos concretos. Muito obrigada, Rafael, pela excelente apresentação, esclarecimentos. Eu vou escolher, nós tivemos realmente bastante perguntas, então eu estava aqui tentando agrupá-las, não vai dar para fazer todas, mas eu tentei agrupar de modo que eu consiga abranger grande parte delas, tá? A primeira está relacionada ao caso, né? A diferença que você já explicou, mas se você puder colocar principal diferença entre o processo de compartilhamento, que requer uma atividade de PDI com início, meio e fim, e de incubação, se pode simplesmente uma startup ficar dentro do espaço da ECTESP sem ter, de fato, uma atividade de pesquisa conjunta, né? E vou juntar uma outra que fala assim, né? Se você tem uma instalação antiga e que precisa de uma reforma e uma adequação para poder estar inserida neste contexto de compartilhamento, como pode ser feito? Poderia, por exemplo, ser contrapartida das empresas a reforma deste local? Então, eu juntei essas. Vamos começar com essas, por favor. Ah, legal, vamos lá. Isso é um ponto importante. Quando a gente fala, por exemplo, eu quero, por exemplo, que a startup fique no lugar, né? Esse é o motivo da gente ter no artigo 4º o inciso 1º, que permite que a gente possa ter atividades de incubação. Atividade de incubação não precisa ter um projeto de pesquisa conjunto. A incubação, normalmente a gente tem, por exemplo, algumas políticas, no governo federal tem algumas ICTs que tem isso, que na política ela estabelece, por exemplo, como vai ser um plano da incubação. Ou seja, como vai ser o começo, meio e fim para que a gente consiga pensar até numa aceleração por parte da própria ICT pública dessa empresa. Então, quando a gente for pensar de forma objetiva em ceder parte do espaço para que outra empresa se instale, a gente está pensando no contrato de compartilhamento. O contrato de compartilhamento, pensando aí, se for uma startup e não tiver nenhum projeto de pesquisa conjunto, a necessidade de ter um vínculo com atividade de incubação. Inciso 1º. Existe a possibilidade da gente ter, por exemplo, um acordo de PDI, em que eu tenho uma pesquisa conjunta, em que, para que essa pesquisa seja realizada, a empresa se instale provisoriamente lá. Não é construir a sua sala, fazer, enfim, instalar a sua sede efetivamente lá. É você ter a possibilidade de cessão do laboratório, permissão de uso de alguns equipamentos para a realização dessa pesquisa. Para isso, você tem a cláusula dentro do acordo de PDI, que permite você ter a utilização desses equipamentos durante e ao longo da realização do projeto de PDI. Essa é uma hipótese bem separada, muito mais tímida do que essa primeira que a gente falou. Lá no IPT,
que tem esse projeto grande, amplo, de instalação das próprias empresas, nós estamos falando do artigo 4º. E aí, a segunda pergunta que a Luciana fez. Quando nós temos investimentos feitos por esse parceiro privado, por essa empresa, por essa outra CT, pelas entidades sem fins lucrativos, enfim, por aquele que vai se instalar dentro das instalações da STT pública. A gente tem a possibilidade de que a parte desses investimentos sejam indenizados como se fossem benfeitorias. É uma coisa de direito civil, não vou entrar muito, mas assim, se eu tenho um possuidor de boa-fé que faz investimentos dentro de um imóvel que possam ser considerados benfeitorias úteis e necessárias, esses investimentos que beneficiam o proprietário têm que ser indenizados por ele. Então, no contrato que a gente faz no IPT, existe toda uma metodologia e todo um fluxo de trabalho para a gente conseguir avaliar quais que são as despesas que vão ser feitas como reforma e que vão ser aí revertidas quando forem benfeitorias para o próprio patrimônio do IPT. Como as empresas têm que pagar uma contrapartida financeira para se instalar dentro da sede do IPT, o que acontece? Esse investimento que elas fazem vai ser compensado com o valor das contrapartidas. Então, na prática, ele vai fazer um investimento para se instalar, uma reforma do espaço, aquisição de equipamentos, enfim, o que for possível ser enquadrado como benfeitoria vai sendo compensado ao longo do contrato de compartilhamento com a contrapartida que ele não vai pagar aí até o prazo de payback desse investimento, que pode ser alguns meses ou alguns anos, tá bom? Então, basicamente, é assim que funciona, é assim que nós temos orientado no caso do IPT, e é assim que poderia ser feito também dentro de qualquer outra ICTESP que tenha aí a previsão ou a vontade, o desejo de instalar empresas dentro da sua própria estrutura. Perfeito, obrigada. Agora, então, a segunda diz respeito a serviços técnicos especializados, né? Primeiro, em relação ao próprio conceito do serviço técnico especializado, que é bem abrangente de acordo com o decreto. Aí, já avançando, o segundo ponto diz respeito ao regime de contratação de dedicação exclusiva, né? De que modo isso se contrapõe à lei de inovação, né? À medida que a lei fala que permite o pesquisador se dedicar ao trabalho em uma empresa privada, um dia na semana, com remuneração. Além disso, né, que é facultado a este pesquisador ser sócio em empresa startup, que surgem dentro das ICTs, e também como que pode acontecer aquele pagamento pela prestação desse serviço técnico especializado. E se esse pagamento é feito mediante bolsa ou uma outra forma de remuneração e se incide ou não imposto de renda. Então, fez um... Bem bolado. Isso. Vamos lá. Luciana, me ajuda só. A primeira pergunta foi... Sobre aqui, o próprio conceito de serviço técnico especializado, que é super abrangente, de acordo com o decreto. O conceito, ele é super abrangente, e eu acho que o decreto fez bem, e o decreto federal faz a mesma coisa de deixá-lo abrangente. Eu acho que quando a gente tem uma definição muito taxativa dentro da legislação, e aqui poderia ser dentro do decreto, a gente acaba perdendo aqui alguns campos e que são importantes, porque a gente tem CTs que atuam em campos muito variados. O que pode ser serviço técnico no campo de uma, pode não ser no campo de outro. Então, eu acho que é bom que a lei, na verdade, dê abrangência para esse conceito. O que eu acho que vai ajudar a gente a entender, de novo, vai ser a manifestação do NIT. O que o NIT entender dentro de cada ICTESP, que configura uma atividade que pode ser prestada para terceiros, ou seja, que pode ser remunerada por terceiros dentro do âmbito, por exemplo, de um contrato que a gente falou, é algo que pode ser passível, sim, de prestação desse contrato do artigo 48 do nosso decreto e do artigo 8º aí da Lei de Inovação, de prestação de serviços técnicos especializados. Nesse caso, a remuneração do pesquisador, né? Quando você tem um pesquisador vinculado a isso, você tem a previsão permitida, seja na lei, seja no decreto, de que esse pesquisador receba a remuneração. Quando a gente fala de um acordo que seja intermediado pela Fundação de Apoio, o decreto é expresso, permite, inclusive, que esses recursos sejam pagos pela Fundação de Apoio de forma direta. A gente fala em bolsa, propriamente, quando a gente está falando de acordo de PIDI.
Quando você tem uma pesquisa que é financiada com recursos de uma empresa e essa empresa destina recursos que vão de forma ao pesquisador, a lei ela é expressa. Diz que essa bolsa configura doação, não interfere, enfim, em vários cálculos aí previdenciários, e aqui a única coisa que eu vou ficar devendo é em relação ao imposto de renda no que diz respeito à bolsa. No que diz respeito ao imposto de renda para os valores que são pagos como contraprestação, normalmente isso é um ponto que não é nem da PGE, isso é uma coisa da interpretação da Receita, mas eu preciso me certificar se eles ainda estão interpretando dessa forma. Eles entendiam que a remuneração que você recebe como serviço é uma remuneração tributável, é renda. E sendo renda, a remuneração dos serviços técnicos especializados para a Receita configuraria alguma coisa tributável. Não sei se eles continuam interpretando dessa forma. A lei de inovação, ela abre uma margem bastante grande para você interpretar de forma diferente isso. Eu não sei aí quão flexível vai ser a Receita Federal no que diz respeito a essa questão, mas existiria uma brecha para interpretar dessa maneira. E, por fim, a pergunta que foi feita em relação à licença dos pesquisadores e ao regime funcional. Tem uma discussão, que é uma discussão que a gente está tendo acompanhamento do pessoal do núcleo de pessoal da Procuradoria, no que diz respeito a essas disposições de pessoal da Lei de Inovação. A gente tem, sobretudo nas universidades, uma demanda e até, por exemplo, umas interpretações que dizem que o que a Lei de Inovação trouxe no que diz respeito a disposições de pessoal teria que ser lido só para os pesquisadores da União, que nesse ponto ela não poderia ter disposto sobre regime de pessoal de servidores que não estão vinculados à própria União, ou seja, não poderia trazer regras que sejam aplicáveis aos estados e aos municípios. Pelo que eu vejo em outras procuradorias, e aqui no Estado nós ainda não temos um entendimento pós-revisão do marco legal em relação a isso. É algo que a gente está tentando construir em parceria com eles, inclusive teremos aí contatos futuros aí para tentar trazer um pouco mais de segurança jurídica para a questão dos pesquisadores voluntários. É um ponto que a gente já está se dedicando. Mas existe, pelo que eu tenho visto nas outras procuradorias, uma tendência de se interpretar também de forma diferente à luz desse marco legal novo que nós tivemos em 2016. Entendendo que a Lei de Inovação ela trouxe normas gerais que devem ser respeitadas pelos estados nesse respeito. Então, ficaria aí um exame ainda pendente em relação a essas questões. Eu sei que algumas universidades têm tido interpretações mais rígidas em relação a isso, e entendido, por exemplo, que as disposições da Lei de Inovação elas não seriam compatíveis com o estatuto funcional e autonomia das próprias universidades. Mas aqui no Estado, como nós não tivemos um entendimento ou uma revisão desse entendimento posterior a 2016, eu espero que a gente consiga se alinhar a essas outras procuradorias e outros órgãos que têm tentado interpretar de forma mais harmônica com a Lei de Inovação. Muito bom, obrigada. E agora vou fazer uma próxima que fala em relação a uma discussão na Secretaria da Agricultura de um novo decreto que vai ter uma reestruturação e prevê a fusão desses NITs em um só. A pergunta é se tem algum problema essa fusão, né, em relação ao decreto de inovação, se será necessário publicar um novo decreto e se essa centralização, né, pode impactar em alguns pontos do que foi apresentado há pouco. E também, juntando, se todo NIT tem que publicar a sua política de inovação. Vamos lá, vou começar pelo final. Pela Lei de Inovação, e a Lei 2016, ela veio trazer uma obrigatoriedade de que todas as CETESPs tenham suas políticas de inovação. Foi, inclusive, algo que tinha um poderá na legislação anterior, que foi transformado em deverá. E é importante que a gente pense nas políticas de inovação, porque realmente eu acho que é um grande coração aí que norteia a atividade dos NITs, que vocês viram em todos os acordos que eu mencionei, tem uma importância fenomenal, importante para todos esses acordos saírem do papel. Então, a política de inovação ela é muito importante e é importante também que a gente consiga sempre rever e repensar a própria política de inovação, trazendo, por exemplo, capítulos novos para incubação ou para formas diferentes de atividade ou trazendo procedimentos diferentes para os próprios NITs poderem regrar as próprias atividades.
Esse é um ponto que depois, na frente, eu até gostaria de conseguir levantar todas as políticas que nós temos no Estado e poder ver oportunidades de melhoria de uma ICETESP, que às vezes ajuda a outra. Eu acho que a gente pode tentar, com a ajuda do pessoal dos NITs, tentar construir políticas de inovação mais abrangentes e mais completas. Sobre a questão da reestruturação da agricultura, né? Eu vi que aqui, estava passando aqui os olhos aqui no chat e vi que tinha bastante perguntas sobre isso. Essa reestruturação é uma decisão administrativa. Acho que não tem um prejuízo em relação ao que foi dito antes, porque você ainda tem, e até a lei de inovação, por exemplo, até permite, né, junto com o decreto, que você tenha, por exemplo, o NIT com personalidade jurídica própria. O NIT pode ter personalidade jurídica de direito privado. Você pode ter até mesmo uma fundação de apoio desempenhando a função de NIT, segundo o nosso regramento atual da inovação. Então, não há em si um prejuízo no que diz respeito à aplicação dos instrumentos. Eu acho que é uma decisão administrativa. E como toda decisão administrativa, ela tem que ser discutida, ela tem que ser pensada, e se for o caso, ela tem que ser reavaliada. Então, assim, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Acho que a centralização, como a descentralização também, trazem benefícios e alguns ônus, e eu acho que, enfim, se de fato isso vier a sair, provavelmente vai ser feito num decreto de reestruturação da Secretaria da Agricultura. Eu não tenho muitos detalhes sobre isso, mas eu acredito que talvez seja necessário modificar um dos artigos iniciais lá do nosso decreto 62.817, que é aquele que menciona a estrutura atual dos NITs, então talvez uma alteração pontual dentro disso, mas não estou sabendo de nenhum movimento mais amplo, mais abrangente de reforma do decreto como um todo. Acho, então, portanto, que se for feita essa reestruturação, vai ser feita de forma mais pontual, dentro do âmbito da própria secretaria. Acho que vai ter um impacto dentro da atividade dos NITs que estão, obviamente, vinculados a essa pasta, não tenha dúvida, mas, como falei, tudo tem seus ônus, tudo tem seus bônus, como toda decisão tem que ser reavaliada, discutida, pensada, e no que diz respeito à Procuradoria, nós estaremos aqui ajudando ou os NITs de forma descentralizada ou de forma centralizada. A nossa disposição de ajudar e de tirar a lei de inovação do papel vai ser a mesma. Então, em relação a isso, Luciana, aí vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Sem dúvida. Vou fazer a última pergunta, porque depois a gente vai pedir para as colegas compartilharem algumas experiências, então vou fazer só mais uma, porque também devido ao horário. Então a pergunta é, o credenciamento das fundações de apoio não tem validade no âmbito nacional. O que podemos fazer a respeito? Não deveria haver uma resolução conjunta? Desculpa, Luciana. Oi, desculpa. Meu áudio está falhando um pouquinho. Tá. Você pode repetir o começo da pergunta? Tá. O credenciamento das fundações de apoio não tem validade no âmbito nacional. O que pode ser feito? Então, o credenciamento das fundações de apoio, vou dar a minha opinião pessoal. O que Rafael acha, não é o que o PGE acha e não é o que meus pareceres vão dizer. Nós temos hoje colocado de forma muito clara dentro da lei de inovação de forma marginal, mas dentro do decreto, a necessidade de ter o credenciamento das fundações dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu, Rafael, procurador do Estado, Rafael, acho que essa disposição tinha que ser revista. Acho que isso acaba gerando um procedimento um pouco burocrático, pouco eficaz, e eu acho que mereceria ser repensada a necessidade de um credenciamento. Da forma como está hoje, apesar de eu acreditar muito nessa minha própria opinião, a gente tem um requisito muito claro da necessidade do credenciamento. Então, portanto, Luciana, quando a gente fala, o credenciamento não poderia ser nacional, eu acho que a gente devia se perguntar primeiro se é necessário o credenciamento. Eu acho que é muito mais importante a gente ter a pactuação entre, por exemplo, a fundação de apoio e o acordo que vai reger essa relação entre a fundação de apoio e a instituição apoiada. Eu acho que ele é muito mais importante do que um procedimento formal que resulta numa resolução publicada no DO e nada mais. Então, se eu fosse repensar essa questão, eu começaria com essa outra pergunta.
Hoje, de fato, o credenciamento não tem uma validade única. Então, por exemplo, dentro de cada ente federado e dentro de cada, por exemplo, dentro da União, do Estado, de municípios, cada, enfim, entidade tem que fazer credenciamentos, enfim, múltiplos. É algo parecido com o que você tem, por exemplo, nas organizações sociais, que tem que fazer as suas qualificações em várias entidades de forma descoordenada. E muitas delas não aceitam as qualificações das outras. Então, enfim, acaba gerando uma burocracia que me parece ser desnecessária. Mas o fato é que nós estamos aqui aplicando o decreto, e o decreto hoje prevê essa necessidade de credenciamento. Então, portanto, nas nossas minutas, nos checklists, a gente sempre pede que isso seja juntado no processo, né? Não o procedimento todo, só o extrato, a resolução que mostra o credenciamento, para que a gente possa garantir que estamos cumprindo o disposto no artigo, acho que 17, 18 do nosso decreto estadual. Obrigada. E aí, doutor Rafael, nós queríamos chamar, né, primeiro, para esse webinar, a gente pediu que a Gisele, representando a agricultura, para contar sobre um caso que está na nota técnica, contar uma experiência na Secretaria da Agricultura de um caso que está na nota técnica. Se a Gisele puder falar, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer, é sempre uma satisfação ver esses modelos e todos os instrumentos jurídicos que a gente pode fazer e as nossas possibilidades. Então, dentro desse assunto, primeiro eu quero falar a importância da gente começar um processo, qualquer tipo de instrumento jurídico. Isso é muito importante que a gente deixe claro, que todo mundo pense já no começo isso, que não é o instrumento jurídico que vai fazer o modelo daquele projeto ou aquele modelo de negócio, daquela parceria. O que vai fazer o instrumento jurídico é qual o objetivo, o plano de trabalho, o que eu quero, qual é o objetivo daquilo, para que depois eu construa o instrumento jurídico. Então, por isso a importância, e que é o que eu acho bem legal, e que a gente testou e fez agora, um modelo já, eu sei que é recente, que acabou de sair a portaria de fazer essa consulta anterior. Então, a gente já pegou essa consultoria anterior e fez um modelo. Qual foi o modelo? Um acordo de PDI, como o Rafael falou, com compartilhamento de área, para desenvolver, então, uma pesquisa conjunta. Então, isso é importante a gente falar esse modelo. Isso teve todos os passos tratados que vão. Primeiro, você precisa deixar bem claro que, né, o que cada um vai fazer, qual é o plano de trabalho, que modelo nós vamos ter, qual a contribuição dessa empresa, qual a contribuição da instituição, o que a gente pode trazer de benefício para a sociedade fazendo aquele conjunto, né, fazendo aquela parceria. Então, a gente fez um modelo de compartilhamento de área, de acordo de PDI com compartilhamento de área, com uma startup, para começar, que vai ficar, então, dentro do Itaú. É isso. Então, esse modelo foi pensado desde o começo, junto com o Rafael. Então, já tínhamos essa demanda, que era uma área que a instituição queria, e a startup também gostaria de juntar com as competências do Itaú. Isso é muito importante também. Nós estamos juntando competências. Isso faz com que aquela pesquisa se torne mais fácil uma inovação, né? Que ela chegue ao mercado. Então, isso no mundo todo, pode ser com empresa, a gente não vai fazer nada sozinho. Então, o que nós pensamos? Vamos fazer um exemplo agora, neste modelo novo. Nós temos a nota técnica e temos também uma consultoria preliminar antes de envio para a consultoria jurídica desse processo. Então, nós construímos o plano de trabalho com a equipe, fizemos qual modelo de negócio, com todas as características, confidencialidade, divisão, termo de propriedade intelectual, como que vai ficar para cada um, qual é a previsão, o que a gente ia, né, qual a previsão de gastos naquela área, onde vai ficar, qual é a área, aquela área, ela está disponível, ela está ociosa, ela vai atrapalhar as atividades da instituição, né, a atividade fim dela. Né? O que tudo isso nós tivemos que avaliar, né, dentro da instituição. Então, é importante que a gente avalie essas etapas todas e construa o plano de trabalho.
E foi o que a gente fez junto com a startup, ela chama Bio in Food, posso falar, né? E é até bom, gente, então tem a área a seleção então de micro-organismos e micro-organismos para atuar então em alimentos e bebidas, que é uma área que está crescendo muito, que é uma tendência de mercado, mas também que a gente precisa ter essa formação, essa seleção e esse desenvolvimento desses micro-organismos, mas precisa aplicar na matriz alimentícia, nas bebidas, para saber os resultados, para saber realmente a efetividade disso. Né? Como isso fica. Então, todo esse tem uma pesquisa que é um pouco mais complexa e a gente vai juntar, então, essas duas competências, a parte do ITAL, com aplicações, o processo, e a empresa que vai ter essa experiência com esses micro-organismos, inclusive com genômica. Então, nós vamos juntar isso, né, dessa forma que a gente consiga trazer um benefício. Então, nós fizemos esse modelo, como o Rafael falou. Conversamos no primeiro momento, apresentamos um plano de trabalho antes, né, qual que é? Primeiro, o que vocês querem? Né? Então, a pergunta quando alguém vier falar para mim, primeiro, o que nós queremos? Qual é o nosso objetivo nisso? É desenvolver isso, e aí sim foi construído junto com uma equipe, né? Tanto da empresa que participou de todas as etapas, como também a equipe do ITAL. Então, nós fizemos uma construção desse plano de trabalho, sim, não é um projeto de milhões, não, é um projeto pequeno, nós estamos começando a estimular este modelo dentro da instituição. E é essa a ideia. Né? Então, eu achei muito bom. Nós estamos agora, já reavaliamos e fizemos um instrumento jurídico já readequado, uma sugestão, o Rafael até pode comentar, a gente enviou tudo, como tinha poucas alterações, a Procuradoria-Geral e a Consultoria Jurídica já podem enviar o modelo final, né? Porque nós conversamos antes. Então, não vai ter, vem para cá, corrige e volta para lá. Vem para cá, corrige e volta. Não vai ser assim. Já vai vir o modelo pronto, porque nós trocamos essas informações. E aí, agora, quando voltar, eu já posso assinar. Então, essa é a ideia. Então, é um acordo, o modelo, o exemplo é esse acordo de PDI com compartilhamento de área com uma empresa que a gente espera que, inclusive, a empresa vai fazer adequações na área que ela vai ficar, pequenas, não são coisas exageradas, há uma consulta sempre na parte da engenharia da instituição para ser feita, isso também já foi feito. Então, o que era? A área, primeiro, a linha de pesquisa está dentro das estratégias dos programas da instituição e da própria Secretaria da Agricultura. Isso primeiro, isso precisa ficar também, tá? Eu não posso chegar e fazer qualquer área. Vou fazer pesquisa onde não estão nas estratégias da instituição e não é o fim. Não é isso. Segundo, não vou prejudicar naquele espaço as atividades que já existem na instituição. Isso também a gente enviou. Então, o NIT também fez o parecer, a gente apresentou, inclusive, um histórico da experiência da empresa para a própria Procuradoria-Geral e a própria Consultoria Jurídica entender o que aquela empresa fez e por que ela estava lá. Porque ela vai complementar, né? Então, a gente fez um histórico da empresa, enviou, e claro, as documentações básicas da empresa também, de forma a comprovar, né, a boa intenção e tudo mais. Então, eu acho que é isso, nesse modelo, Rafael, se quiser fazer algum comentário que faltou eu falar, mas eu acho que, em geral, eu queria deixar bem claro essas possibilidades, né? Não, Gisele, só agradecer, acho que tem sido muito útil. A gente fez em pouquíssimo tempo, né? Logo que saiu a portaria, a gente se reuniu, eu, você, a Claire, junto com a Luciana, que está aqui também, quebramos a cabeça em cima do que ia ser feito, depois decidimos o modelo. Queria também registrar o agradecimento ao Leonardo, que vi que está aqui com a advogada da Fundepag, né? Junto com a Adriana, né? Fizeram a revisão com a gente por e-mail, né? A gente vimos juntos, quebramos juntos a cabeça, aprimoramos o modelo, eles aprimoraram um pouco mais, batemos o martelo e o processo, enfim, está com praticamente toda a documentação pronta para sair. Então, acho que esse modelo novo realmente vai ajudar bastante. Eu queria reforçar aqui, a gente está inteiramente à disposição dos outros NITs também, como fizemos aqui com o ITAL, né? E a Gisele aí junto, capitaneando isso. Mas realmente te agradecer também, Gisele, porque a parceria do lado de cá não é nada sem a parceria do lado daí também, né? Então, só quando a gente faz as coisas juntos, o potencial realmente é fantástico.
E o que eu queria só lembrar também, para quem está assistindo, que faz parte dos institutos, é que a gente daí fez um modelo já, um processo dentro do para nós é importante, porque nós fizemos o processo já dentro do São Paulo sem papel, né? Então, já fez um modelinho com alguns, com que os pesquisadores assinassem já no sistema, o próprio pesquisador responsável, que precisa estar no decreto isso. Por exemplo, ele precisa estar de acordo com aquele, é o pesquisador ou coordenador, mas é o pesquisador responsável no nosso decreto, né? Então, também tem essas etapas. Então, a gente montou o processo rapidamente, depois que a gente já tinha as documentações. E cada um assinou, e aí, então, a gente encaminhou para ir para a consultoria jurídica. Então, para entender também que a gente consegue fazer, já adequando no que a gente tem. Não estamos inventando, né? É isso. Obrigada, Gisele. Obrigada, doutor Rafael. E agora, então, eu queria chamar a Paula Lima para ela contar algum caso da saúde para a gente. Boa tarde, tudo bem? Obrigada, Luciana. Obrigada, doutor Rafael, pela indicação do meu nome. É sempre um prazer colaborar e aprender junto com vocês. Essa área que, para a gente, a cada dia tem uma novidade, né? Ao contrário da Gisele, que já teve toda essa facilidade relacionada a essa norma técnica, então, da PGE já acompanhar de perto todo o início, né, desse processo, dessa negociação. E até vou pegar uma deixa de uma pergunta que o Marcos fez aqui, em relação à questão de quando há esse repasse financeiro, como a ICT, que não tem fundação, ela faz para receber? Né? Essa foi uma pergunta que ele colocou aí, eu acho que vem a calhar, porque era um dos casos que eu tinha em mente comentar. Isso acontece, é possível, mas ainda é um pouco trabalhoso, né? Reforço o comentário do Dr. Rafael da importância das fundações de apoio dentro desse processo de inovação, para auxiliar as ICTs e dar uma maior agilidade a esse processo. Mas no caso que nós tivemos no Instituto Adolfo Lutz, em parceria com uma grande empresa, o Instituto ele fez então um convênio com essa empresa, pelo fato do Instituto ser uma unidade sentinela da Organização Mundial de Saúde para vírus respiratórios. Então, normalmente ele fica monitorando quais são os vírus respiratórios que estão circulando, e esse tipo de monitoramento pode resultar, então, na formulação da nova vacina para o ano seguinte e tudo mais. Então, a indústria farmacêutica ela tem interesse nisso. Então, uma indústria nos procurou, né, para justamente firmar essa parceria, justamente prevendo a formulação de uma nova vacina. E como que nós iríamos viabilizar isso, sendo que a indústria ela ia fazer um repasse financeiro para um instituto, no sentido de pagar uma bolsa para o pesquisador ou para uma pessoa, né, um aluno de pós-graduação, fazer a questão da compra dos insumos, justamente para a gente não entrar naquelas questões da própria licitação pelo Estado, para a gente comprar os insumos para a pesquisa, enfim. A princípio chegou como sendo um contrato, né, de pesquisa, então tudo isso a gente começou a ter que rever, na época, agradecer imensamente o apoio da consultoria jurídica da saúde, né, doutora Marinês, doutor Marcelo, na época nós desbravamos juntos, né, esse caminho. E então algumas mudanças foram feitas, porque a empresa, dentro de uma primeira versão, ela encaminhou uma cláusula de compartilhamento de propriedade intelectual, então ali já estava claro que não se tratava de uma mera prestação de serviço técnico, né, especializado. Então foram feitos alguns ajustes nesse documento para a formalização dessa parceria, que ele acabou então se tornando um convênio, né? Então, a partir desse convênio, nós, do NIT, na época do Instituto Adolfo Lutz, nós começamos a correr atrás de como formalizar o NIT para ele ter uma certa conta, vamos dizer assim, para que esse dinheiro fosse depositado, porque afinal está vinculado à pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico, que é coisa diferente da parte assistencial da ICT. Então, deu um pouco de trabalho, sim, não vou negar, foi uma situação muito morosa, né, mas tudo terminou bem,
né? Nós conseguimos fechar esse convênio, o projeto ele teve o seu início, meio e fim, teve bons resultados. E resumindo, o que a gente tira disso é que o núcleo de inovação ele conseguiu, né, fazendo todos os tipos de credenciamento, seguindo todas as orientações da própria Secretaria de Fazenda e tudo mais. Então, o NIT do Instituto Adolfo Lutz, ele tem uma conta, né, já separada justamente para receber esse tipo de aporte quando está relacionado à pesquisa e inovação, mediante, então, né, a manifestação do núcleo de inovação, dizendo que aquele processo, que aquele projeto, ele se encaixa nessa categoria. Então, respondendo à pergunta, né, é possível, sim, fazer sem fundação de apoio, mas é um processo muito mais moroso, né? Então, aproveitar essa situação da fundação de apoio e, quem sabe, rever, né, como os NITs da área da saúde, os institutos, de um modo geral, apenas 2 possuem fundação de apoio, né, dos 7 que tínhamos, né? Então, eu acho que essa até fica uma sugestão, né, disso ser revisto também, até mais agora que está bem clara a importância, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área da saúde, independente se sejam para vírus respiratórios ou outros tipos de doença, mas rever, de certa forma, como facilitar, né, como essas ICTs consigam fazer de uma forma mais rápida os seus processos de inovação e desenvolvimento tecnológico. Era isso. Se alguém quiser, Dr. Rafael, complementar. Não, só falar que, de fato, assim, lidar com o recebimento direto, né, na conta, que vai para fundo especial, tem que contar com muita boa vontade da parte da Secretaria da Fazenda, que nem sempre é rápida, né? Como mostra esse caso aí. A gente depende, também tem coisas que dependem só da Procuradoria, né? Então, são coisas assim que, de fato, assim, são bastante estimulantes, mas acabam mostrando, do outro lado, né, a importância da gente ter a Fundação de Apoio como parceiro, como de fato tem sido, a Fundepag tem sido bastante parceira nossa em todos esses passos que eu mencionei, né? Então, resta aqui de novo fazer um agradecimento. Queria aproveitar já para fazer os agradecimentos finais, seja a Gisele, seja a Paula, que puderam aqui trazer alguns exemplos, mas também a Luciano, o Leonardo, o doutor Álvaro, que sempre abre aqui as portas, mesmo os virtuais, para a gente também, para a gente poder ter essa oportunidade da gente conversar. Queria agradecer demais a todas que mandaram perguntas. Deixo aí, Luciana, pode deixar aí, depois seja a apresentação que tem no e-mail, mas também os meus contatos depois. Fico mais do que aberto a receber aí os contatos de vocês. E eu acho que é isso, a gente está numa empreitada coletiva, a gente tem que trabalhar junto. Acabou o modelo anterior. Se a gente de fato não mudar a forma de trabalhar, a gente não vai sair do papel e não vai sair do lugar. Então, assim, acho que a gente chegou num ponto em que a gente tem hoje muita harmonia entre as instituições para a gente conseguir evoluir e, portanto, eu fico muito agradecido de ter tido esse espaço para a gente poder debater, para a gente poder fazer essa nossa fala hoje sobre os instrumentos jurídicos, esperar que a gente possa ter outras oportunidades como essa no futuro e, sobretudo, receber sugestões de vocês que nos assistiram, quase 80 pessoas aqui hoje, dando temas ou apontando dúvidas específicas ou casos que vocês queiram eventualmente que a gente estude e converse juntos. Vai ser um prazer enorme poder voltar e se encontrar novamente com vocês. Abraços aí para todos. Obrigada, Rafael. Agradeço muito você, a Gisele, a Paula, e eu passo a palavra para o Álvaro, que vai fazer o encerramento, que é o nosso presidente. Deixa eu só falar, agradecer aqui que eu não agradeci. O que eu queria deixar antes do Álvaro falar, queria deixar bem claro também que todo esse processo a gente consegue fazer muito melhor quando a gente faz junto com a Fundação nessa equipe. Então, quando você já tem o plano um pouco, que você evoluiu com a equipe, é bom também falar isso, aí sim vem a gente já tem uma ideia do que quer fazer, já tem uma prévia negociação, né, da área de pesquisa, da parte técnica. Então, aí sim, a gente, depois de fazer todo esse processo, assim, aí a Fundação é fundamental para nós.
né? Então, a gente fez o processo com a Fundepag, esse da startup, que a Luciana participou desde o começo, né, Luciana? Na hora que a gente falou, olha, o plano de trabalho é esse aqui. Aí nós juntamos e falamos, olha, o que nós vamos melhorar, o que precisa e como que nós vamos fazer, né? E aí sim a gente construiu. Então é muito importante esse trabalho junto. Então, é por isso que a gente está aqui. Eu quero agradecer, né, o convite, né, de ter vindo aqui, agradecer a Luciana que me convidou, ao Álvaro e toda a Fundepag que fizeram esse convite para a gente vir aqui falar, e o Dr. Rafael para a gente sempre estar aprendendo um pouquinho mais, né? Nunca é o suficiente. Então, muito obrigada, viu, gente? Obrigada, eu vou passar para o Álvaro encerrar, senão não podia agradecer, tive que falar. Fez bem falar, Gisele, é isso aí. Bom, eu de novo tenho que agradecer muito o Rafael, né? Ele tá permitindo que a gente quase vire um procurador do Estado, hein, Rafael? Daqui a pouco você vai ter companhia aí, viu? Mas eu vou confessar para vocês que eu estou no Estado desde 1988, então são 32 anos, né? Estava, agora eu aposentei, mas estive no Estado por 32 anos. Eu nunca vi uma atitude tão proativa, tão correta, tão a fim de ajudar o Estado a desenvolver como essa que está tendo a PGE hoje. Tá? Na figura antes do Fábio, que eu não quero esquecer também, que teve um papel fundamental, né? E agora com esse excelente procurador, que é o Rafael, que está se envolvendo de uma forma espetacular nesse assunto. Tá? Eu acho que isso também vem do entendimento que o Brasil não pode mais continuar andando a passos de tartaruga, né, no que se refere a empreendedorismo e inovação tecnológica. Né? A gente ainda tem uma classificação péssima no mundo nesses assuntos, mas eu espero que a gente consiga, com essa evolução, pelo menos na área jurídica e na área de gestão de negócios, a gente consiga evoluir. A Fundepag saiu um pouco da posição dela de fundação de apoio interveniente e resolveu ser um agente ativo nessas questões. Tá? Tanto que, além dessa interação que a gente tem procurado estabelecer com a PGE, né, a gente também tem participado de várias outras iniciativas, sempre a favor da inovação tecnológica e do empreendedorismo. Né? Criamos recentemente o Conexão Fundepag, que tem essa missão. Tem essa missão de expandir as questões de empreendedorismo e inovação no estado de São Paulo, quando se fala em agricultura, em agronegócio e meio ambiente. Tá? Então, Rafael, você é o nosso convidado especial, tá? E sempre que você puder, a gente quer ter você com a gente aqui conversando, tá bom? Parece que nós vamos ter no mínimo três acordos, né, de parceria, não sei exatamente os nomes, que serão simbólicos dentro da agricultura, que são coisas que nunca aconteceram. Tá? Nunca aconteceram e vão valorizar demais os trabalhos que estão sendo feitos nessas organizações. Tá? Um fortíssimo abraço a todos. A Fundepag agradece a presença de todos. Eu vi aqui, viu, Rafael, 94 apareceu aqui uma hora. Agora ainda tem 67, porque você parou de falar, senão teria uns 80 ainda. Né? Tá bom? Um abração, obrigado, Gi, obrigado, Paula. Paula, faz tempo que eu não vejo, né? A gente precisa se encontrar quando acabar essa pandemia. Pois é, vamos nos encontrar sim, Álvaro. Parabéns pela Conexão F. Imagine, vamos seguir adiante. Precisamos de vocês. Pena que no Estatuto da Fundepag não inclua saúde, senão vocês estariam com a gente. Né? Exatamente. Obrigado, Lu, por ter conduzido tão bem esse webinar. Um abração a todos e muito obrigado mais uma vez.